Foi difícil? Muito boa. Eu tive uma infância entre Maceió e Brasília, né? Meu pai, na época, era senador, então a gente teu foi... sotaque é meio... Dá uma misturada, né? É. As pessoas lá dizem que eu tenho um sotaque nordestino e aqui dizem que eu tenho um sotaque de um local que não nordeste, mas é misturado mesmo, do brasiliense com alagoano. Fui para lá com 6 anos, né? Mas a minha vida era muito... Aqui, morava no bairro do Farol. Meus avós moravam no bairro do Farol, então a minha infância foi muito boa, foi jogando bola no Cepa, a gente percorria a cidade toda, a gente tinha um timezinho no Farol, a gente jogava bola nessa cidade toda, né? Joguei muita bola ali na Avenida Rotary, nos campos que não existem mais. Não existe mais, no próprio Cepa, na Vila Saém, era muito bacana, no Alto da Conceição, no Bom Parto. A gente rodava tudo ali com o nosso time, com primeiro o Cruzeiro, depois o Guarani, que era os times da infância. Time de vocês? Time da rua. Do bairro, lá, E a gente ia fazer jogo contra, né? Com os times de outras comunidades, de outros bairros. Era muito bacana essa convivência com pessoas de todas as classes sociais, enfim. Isso sempre foi muito legal na minha vida. E fiquei entre Maceió, no bairro do Farol, sobretudo. Quando eu morava em Brasília e vinha de férias para cá, muitas vezes eu nem via a praia, eu só ficava no Farol, né? Era brincando em quintal, em Subiava. Acho que foi uma infância muito boa, muito feliz, uma infância que hoje não é mais possível, né? Pelas questões, enfim, de violência, pela questão da própria tecnologia, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 10, vai fazer 10, outra vai fazer 7, se deixar o dia todo com isso aqui na mão, né? A gente mesmo, né, fica... Tem um lado bom da tecnologia, mas tem um lado muito ruim, né? Então eu ainda tive uma infância muito solta, de percorrer a cidade de bicicleta, de jogar bola em tudo que é canto. Acho que foi muito bacana. Foram muito raras as reclamações. Eu era um aluno, um bom aluno e um aluno, uma criança muito tímida, muito fechada. Eu tinha pavor quando a professora me chamava lá na frente para apresentar algum trabalho, eu morria de medo disso. E terminei, né, tendo que ir para uma atividade que eu tenho que falar, que eu tenho que... Tem que lidar com o público. Né? Lidar com o público, exatamente. Eu não imaginava lá atrás, né? Mas isso com o tempo você vai trabalhando e vencendo seus medos, né? Em tudo na vida. É muito difícil. Eu sofri muito no primeiro ano, no segundo ano, até me adaptar, né? Que você chega com gosto de gás, querendo resolver os problemas da cidade... E você tem que lidar com a burocracia, né? Para você pavimentar uma rua, você tem que primeiro conseguir o dinheiro, fazer o projeto, licitar a obra para botar a obra na rua. Para vocês terem uma ideia, a gente conseguiu os recursos do programa Nova Maceió, que a gente trouxe, são obras de saneamento básico e pavimentação, que na parte alta, né? Tabuleiro, Aeroclube, Santa Lúcia, Cidade Universitária, Village 1, Village 2 e Litoral Norte. A gente começou esse projeto. A gente protocolou no banco o projeto em dezembro de 2015. A gente só conseguiu botar a obra na rua já em 2019. Né? Então a gente... é um negócio absurdo, né? A burocracia quase que a gente tem que conviver. Já quase no fim, então a gente começou muita obra, Clima Bom, Colina 2, e deixamos diversas obras em andamentos que estão sendo concluídas pela atual gestão. Mas realmente a burocracia é algo que nos frustra bastante, porque a gente quer fazer as coisas de forma rápida e muitas vezes isso não é possível. Rui, o que você tem a falar sobre o programa De Frente para a Lagoa? Tenho muito orgulho, Eric, de ter conseguido recurso para o programa De Frente para a Lagoa. Foi uma luta grande também. A gente mudou muito, viu? A gente começou essa luta, Eric, em 2013. No meu primeiro ano, eu fui ao BID, que é um banco de fomento, o Banco Internacional, apresentar, dialogar, né, sobre um projeto para a Lagoa. Aquele projeto, infelizmente, não foi para frente do BID, porque com o impeachment da Dilma, com a assunção do Michel Temer, com as turbulências políticas, o banco suspendeu qualquer empréstimo para o Brasil, mas a gente já tinha uma outra alternativa, que era esse projeto que hoje está sendo executado, que nós conseguimos ele pelo Minha Casa Minha Vida. O primeiro passo foi conseguir o terreno. O terreno, como é a margem de lagoa, ele pertence ao governo federal. Verdade. Conseguimos a cessão da área, num projeto talvez único no país. O governo federal cedeu aquela área das vias e do canteiro ali da avenida para o município. Então, com aquilo, a gente tinha o primeiro passo.
Então, com isso, nós fomos a Brasília, Ministério da Cidade, tivemos um apoio muito grande do então senador Benedito de Lira, que foi determinante para a gente conseguir aquele projeto, e iniciamos a obra. Infelizmente, no início de 2019, o governo Bolsonaro, a AGU, na verdade, a AGU suspendeu todas as obras que tinham sido autorizadas no governo Temer, no final do governo Temer, em dezembro, e o projeto ficou um ano parado. Mas, felizmente, as obras foram retomadas e nós deixamos a obra em andamento e com recurso garantido. Salvo engano, ali são quase 1.800 apartamentos, vai ter uma nova pista que vai passar aonde hoje está a favela. Salvo engano, são 150 ou 160 milhões de reais em investimento, que me orgulha muito. Obviamente, fico frustrado por não ter entregue aquela obra tão marcante para a cidade. Burocracia. E você sempre teve vontade de ingressar na política, já vendo seu pai na batalha também? Sempre pensou nisso, quando eu crescer eu vou entrar também na política? Aquele tipo de coisa que a gente não imagina. Não tem essa lembrança, né? Uma coisa que eu imaginava outras coisas também, mas de repente você entrou e que nem percebeu, né? Mas claro que o exemplo do meu pai foi muito marcante na minha vida, né? Eu acompanhei a carreira dele desde muito cedo, então tudo isso me estimulava. Caramba, você já se pegou pensando assim, se eu tivesse ouvido meu pai, não tinha entrado nunca na política. Mas pior que era, viu? Se eu tivesse ouvido o velho Guilherme, eu acho que eu tinha partido por outra coisa. Quando tem algum problema, vamos supor, faz um projeto e a bendita... licitação não. Burocracia termina jogando ele no lixo. E aí você fica lá triste, sei lá, desmotivado. Tem alguma coisa que você se apega para não desistir, para continuar, para motivar? Existe alguma coisa? Acho que, sobretudo no Poder Executivo, quando você está com a responsabilidade de administrar uma cidade, um estado, você não pode desistir de projeto nenhum. Você tem que estar o tempo todo buscando transformar aquilo em realidade. A gente sabe que nem sempre é possível, nem sempre é fácil. Pelo contrário, na maioria das vezes é muito difícil. As pessoas não imaginam como é. Mas acho que esses exemplos da gente, aqui da cidade, do Nova Maceió, do De Frente para a Lagoa, da urbanização da antiga favela de Jaraguá, mostram que é possível a gente fazer a diferença em determinadas regiões da cidade. Nós conseguimos aqui na capital, nós avançamos na questão da escola em tempo integral. Foram quase 30 escolas que nós transformamos em tempo integral em Maceió. Nós tínhamos iniciado um projeto muito bacana de levar cultura para as escolas. A gente tinha escolhido, eram 28 escolas, que no período os alunos tinham, obviamente, as matérias normais e à tarde iam ter cultura, né? Fosse Bumba Meu Boi, fosse aula de dança, teatro. Acho que era muito importante para o nosso jovem. A gente começou isso no nosso segundo mandato. Infelizmente veio a pandemia e tudo teve que ser suspenso. Mas é algo que eu imagino de levar também para as escolas da rede estadual, a gente levar nossa cultura, nosso folclore para o jovem, até para o jovem tomar conhecimento daquela manifestação cultural, daquele folclore, e para esse tipo de folclore não morrer, né? A gente está vendo muita coisa praticamente se extinguir da nossa cultura aqui de Alagoas. Inclusive, puxando para esse assunto aí, tem uma pessoa aqui perguntando no meu WhatsApp, o que você acha, já falando de folclore, parece que chegou no tempo certo a pergunta, da turma aí tá colocando o passinho como patrimônio cultural do estado de Alagoas, sendo que em Recife já é patrimônio cultural. Eu vou completar a pergunta dele. Quando nós já temos aqui vários tipos de folclore, como o Bumba Meu Boi, o pastoril que está esquecido e ninguém ensina mais isso em lugar nenhum, né? E nada contra o passinho, somos músicos também, somos muitos ecléticos, mas que são passinhos de danças sensuais, onde sensualiza a mulher e escandaliza até as crianças por aí, né? O porquê de um negócio desse ser patrimônio cultural do estado? Essa pergunta eu não sei nem como responder. Terra, né? Não faz parte da ossada. Eu acho que nós temos, né, como você falou, uma cultura muito rica. Quando eu era criança, eu ia assistir pastoril no Clube Fênix Alagoano. Bote 30 e tantos anos atrás.
mas as pessoas gostavam, né, da nossa cultura. O que é que a gente fez aqui em Maceió no nosso período? A gente estimulou muito essas manifestações culturais, né? Tinha o Giro dos Folguedos, que sempre levava, né, o pastoril, as baianas, o coco de roda, o Bumba Meu Boi, as manifestações genuinamente alagoanas para diversos pontos da cidade, durante os períodos de final de ano, para mostrar para o turista a nossa manifestação cultural, para mostrar também para o alagoano, né, sobretudo para o jovem que não tinha conhecimento desse tipo de folclore. A gente estimulou bastante essas manifestações. Tenho certeza que a gente fez um bom trabalho aqui na cultura de Maceió, mas esse negócio de passinho eu não entendo nada.